Pois bem, dando sequência aos nossos trabalhos nesta tarde, anunciamos a palestra sobre o tema Violações do Direito Internacional Humanitário no conflito da Ucrânia, à luz do que preconizam as normas de conduta das hostilidades. Informamos que as perguntas deverão ser feitas ao final da palestra. Com a palavra, o professor de Direito Internacional Humanitário, Dr. Carlos Frederico Sinelli. Bom, muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores ministros, cumprimentando vossas excelências. Eu estendo os cumprimentos a todas as autoridades presentes, aos senhores participantes, presencial e remotamente. E, inicialmente, quero externar a minha satisfação, a honra, o privilégio de poder contribuir com esse evento de tamanha relevância. Eu, ministro, preciso confessar que quando o meu dileto amigo Alexandre me ligou, depois da nossa conversa, eu consegui experienciar a diferença entre medo e pânico, né? Porque quando ele me ligou e me deu o escopo do evento, né? Eu falei, mas peraí, o evento, o público-alvo são ministros e juízes federais de justiça militar da União, promotores. Eu falei, é isso. Esse foi o medo, né? A fase do medo. Eu falei, não, mas fica tranquilo, usa um tema que seja da sua zona de conforto, né? E aí eu concluí que, como soldado de infantaria, o ideal seria atrair o tema para aquilo que nós temos feito ao longo desses quase 20 anos. O professor Tarcísio, um dos meus primeiros professores, com as nossas tropas, né? Com os nossos militares. Traduzir a complexidade e, eventualmente, a aparente contradição desse corpo normativo para o operador no campo de batalha, que é o combatente, o militar, né? Então vamos trazer para isso e escolher um case, conflito da Ucrânia, onde estão aí os eventos em acontecimento, pacifiquei essa fase. E aí quando veio a programação, veio o pânico, porque eu percebi que eu estava sendo antecedido pelo professor Tarcísio e sucedido pelo Dr. Carlos Frederico. E ainda vi meu nome duas vezes. Falei, Carlos Frederico sou eu, mas ele vai me botar 2 tempos. Não, era o Dr. Carlos Frederico. Então, é um privilégio estar aqui. A minha origem no direito humanitário, eu sempre me coloquei para os nossos militares como um comandante militar, em cada nível da carreira, sabedor de que, não raro, o nível tático operacional é onde ocorrerão as violações, é onde os principais problemas no campo de batalha ocorrerão, e é lá também, nos níveis batalhão, regimento, brigada, que haverá a maior carência de assessores jurídicos para que possam assessorar os comandantes. Então, para além de qualquer necessidade, é sim imperioso que o combatente, principalmente os em função de comando, saibam manejar adequadamente e tenham conhecimento do que preconizam essas normas. A minha inquietude intelectual começou muito cedo, ainda como tenente, sendo designado para o contingente brasileiro em Angola, na missão de paz, uma missão tipicamente ainda de primeira geração, um peacekeeping clássico. Em Joinville estávamos treinando para o desdobramento e havia no quadro de trabalho uma instrução sobre direito internacional humanitário, né? Primeiro que a gente já confunde com direitos humanos, né? A professora ontem abordou a diferença. Aí, direitos humanos, né? Isso é coisa para beneficiar o inimigo, arrefecer o poder de combate, todas aquelas ideias que são equivocadas, né, que os militares, os soldados têm. E aí, estou imaginando que vai entrar alguém que, enfim, possa falar sobre o assunto, tendo experiência do campo de batalha, e vem um assessor jurídico do Comitê Nacional da Cruz Vermelha, né? E começa a indagar os militares sobre condutas que nós, supostamente, já teríamos que ter internalizadas nos nossos bancos escolares. O que fazer com prisioneiro de guerra?
E aí começaram as recalcitrâncias nas respostas, né? Como os paraquedistas dizem, né? Sapatear na rampa ali, opa, que... Eu aprendi que, sei lá, amarra, leva para lá. O objetivo militar, qual é o critério de seleção? Como é que o senhor seleciona um objetivo militar? E aí ali eu percebi que nós tínhamos lacunas a preencher, fomos para o desdobramento, na volta, então a interação com oficiais do mundo todo, característico das missões de paz, né? E na volta, eis que, já como capitão na escola de aperfeiçoamento, foi a época em que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha identificou o Brasil como um centro de gravidade importante na América do Sul, a ponto de deslocar a delegação regional de Buenos Aires para o Brasil. Havia um escritório aqui do comitê, estava em fase de ser transformado em delegação regional, e o comitê estava, então, com o seu radar ligado para verificar a oportunidade de qualificação de oficiais nas escolas para multiplicar o conhecimento acerca do direito humanitário. Fez uma pesquisa rápida e viu que havia aí lacunas, ausência de manuais específicos, ausência de carga horária autônoma dedicada a isso nas escolas, e começou a identificar, oferecer cursos, né? E eu, como capitão, já na graduação em Direito, um dia veio um comandante meu e fala assim: você está estudando Direito, né? Tem um tal de curso de Direito Humanitário aí, Direitos Humanos, quer fazer esse troço? Eu falei, claro, pô, quero. Conhecimento não ocupa espaço, né? Vamos lá ver o que é. Fomos para Brasília e viemos aqui. Estava aqui o doutor Tarciso, como instrutor, e reformar o currículo da ECEM na área do direito humanitário. E isso foi dando, então, a possibilidade de interferir, né, nos bancos escolares, conversando com os colegas. Claro que as resistências foram grandes, porque os estudos táticos no terreno é muito mais fácil, na situação geral, vir dizendo que as cidades estão evacuadas e pronto, acabou o problema. Você vai fazer a operação com a cidade fantasma. ETs passaram e abduziram os civis, não se sabe como. Isso facilitava muito o trabalho. E aí começaram os problemas, né? Represas que eram atacadas e sem tomar providências para que pudessem os civis ser salvaguardados, cidades que não eram mais evacuadas, colunas de civis refugiados se deslocando contra as tropas. E essas dificuldades, então, foram sendo superadas. Estava conversando com o almirante, a Marinha do Brasil já estava à frente desse processo de lecionar o direito humanitário nas escolas, pelo fato do perfil do curso de Política e Estratégia na Escola de Guerra Naval. A Força Aérea já tinha uma preocupação grande devido à seleção de objetivos militares, o uso dos armamentos das aeronaves, os exercícios que fazia aqui na América do Sul, e o Exército ainda estava um pouco, digamos, assimétrico em relação às outras forças. Então, hoje é muito satisfatório ver que nós estamos aí, inclusive oficiais nossos que vão para o exterior, não raro, nos acionam pedindo material, porque chegam no local, cursos, formações, onde há oficiais dos restantes do mundo, e são instados, convidados a lecionar sobre o direito humanitário. Outro dia um colega me ligou, fez ECEM comigo. Pô, Cinelli, primeiramente me desculpa, na época não dá a importância adequada, dá para tu me passar aquele material aí que eu estou precisando aqui para dar uma aula? Claro, sem problema nenhum. Então hoje é um orgulho para nós, as escolas todas nossas têm essa carga horária autônoma, senhores juízes federais, promotores, tenho a certeza de que isso está sendo lecionado nas nossas escolas com grande dedicação e também considerando o nível, né? Então, um nível mais estratégico, um nível operacional tático, considerando aquele nível de escola. O que o tenente capitão precisa saber é diferente do que o coronel precisa, e é diferente, por sua vez, do que o oficial que será alçado ao generalato, ao almirantado, será brigadeiro, precisa saber. Então, de modo que é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu tomei a liberdade, digamos, de cátedra, de mudar um pouquinho o meu amigo Alexandre me deu um tema e eu, do tema, construí um título para que nós pudéssemos conversar, porque, como eu vou abordar um caso russo-ucraniano ainda em andamento, é claro que essas apurações, investigações vão levar anos, talvez décadas. Vemos aí o resultado dos julgados da ex-Iugoslávia. O tribunal encerrou atividades há muito pouco tempo, né? Questões ali dos anos 90.
Então, nós não podemos antecipar nada. Eu não vou me posicionar aqui sobre se houve violações, quais foram. Nós vamos aqui nos valer dos ecos da condução, que são nos transmitidos pela imprensa, basicamente a imprensa ocidental. Então, notícias que nos chegam, casos emblemáticos que têm sido retratados, têm chegado até nós. É claro que nós sabemos que a imprensa ocidental tem um posicionamento, né? A imprensa local russa está sob algumas restrições, inclusive sendo jornalistas penalizados por não se referirem ao conflito como operação militar especial, ao se referirem ao grupo Wagner como grupo de mercenários ao invés de grupo de voluntários. O Putin, me parece que semana passada, passou uma nova lei que proíbe aqueles que não se referem aos voluntários como voluntários, e sim como supostos mercenários. Então, o que nós vamos abordar aqui justamente são essas possibilidades de saber o que está acontecendo e trazer as normas para a luz de uma rápida análise. Para isso, obviamente, meus colegas que me antecederam já esclareceram vários aspectos. Eu vou, como nós dizemos nos cavalerianos, vamos fazer um galope aqui por basicamente uma pequena revisão do que foi abordado para chegarmos efetivamente no conflito. Inicialmente, é interessante caracterizar que nós estamos abordando, vamos conversar aqui sobre o ramo do ius in bello, não o ad bellum. O ius ad bellum, o direito ao uso da força, o uso da guerra. Sabemos que a guerra é hoje um crime internacional, a não ser em algumas exceções, o recurso à guerra como forma de solução de controvérsias. Então, o ius ad bellum está, como eu sempre digo aos nossos militares, no campo da política, está no campo da diplomacia, né? A guerra é a continuação da política por outros meios. Mesmo os militares, quando atuam no nível político, assessorando a tomada de decisão por uma estratégia direta ou indireta, eles atuam como políticos, no nível político, de assessoramento político decisório. Esse não é o escopo que nós abordamos diretamente com os nossos militares e não é o que nós vamos tratar aqui. Eu peço desculpas ali que acabou desformatando, mas nós vamos falar do ius in bello, que já vimos, de um lado, o direito de Genebra, que são normas para proteção de pessoas e bens. O direito de Genebra, porque a maioria dos tratados foram celebrados em Genebra, e de outro, o direito de Haia, ou da Haia, que fala de métodos e meios de combate. É isso que o direito humanitário, o ius in bello, ou o direito stricto sensu, vai nos oferecer para análise. O professor Tarcísio já comentou a questão de guerra ou conflito armado, são usados de modo semântico intercambiável, mas há diferença. Uma delas é o fato de uma guerra ser um termo eventualmente contraditório quando se fala em direito de guerra. Se a guerra é um crime, como é que você pode ter um direito de guerra para algo que é um crime, né? Então, os internacionalistas, os juristas internacionais preferem a expressão conflito armado, é a que está consolidada, porque, por um lado, ela é mais técnica e, por outro lado, ela dispensa o instituto da declaração de guerra. Última vez em que isso aconteceu, Primeira Guerra Mundial, quando os alemães invadem a Polônia em 1939, inauguram a era da ausência de declarações de guerra. Os vietnamitas, por exemplo, usaram esse argumento para não aplicar o direito humanitário no Vietnã, alegando que os americanos não tinham declarado guerra ao Vietnã. Então, o direito humanitário não interessa essas questões que considera como minúcias. Situação fática é a mais relevante. Existe blindado deslocando, patrulha de infantaria cruzando uma linha de partida, atos de agressão, na convenção que define alguns atos exemplificativos do que seriam atos de agressão, aeronaves de reconhecimento, sinais exteriores, daí a problemática da guerra cibernética, porque os sinais muitas vezes não são exteriores, que vão desencadear o conflito. Nesse gráfico, nós vamos basicamente atuar aqui nesse lado, né, onde temos ali a guerra, no conflito incontrolável, e
a outra metade do gráfico, o nosso doutor Carlos Frederico vai abordar em seguida a questão dos crimes não internacionais, as chamadas outras situações de violência, que, em tese, pertencem aos direitos humanos e ao restante da legislação doméstica. Eu digo em tese porque existe uma área cinzenta, o doutor Carlos Frederico vai aprofundar isso, do limiar de intensidade a partir do qual se torna um conflito não internacional, e do nível de organização das partes, também, o grau de organização das partes. Existem parâmetros objetivos, basicamente emanados dos julgados da ex-Iugoslávia, que indicam quais seriam alguns desses parâmetros, e o professor Dr. Carlos Frederico vai comentar sobre isso. Já vimos também o núcleo do arcabouço normativo, protocolo adicional 1, e as convenções de 49, ladeadas pelo direito consuetudinário no campo do direito positivo e consuetudinário como fontes para o conflito armado internacional. E o não internacional, o artigo 3º comum, protocolo 2 e o consuetudinário. Claro que, segundo o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, fonte do direito, nós sabemos, os princípios gerais do direito, além do uso e costumes e o direito positivo dos tratados, a doutrina dos grandes juristas, e as decisões jurisprudenciais também são fontes. Na acepção do professor Cansado Trindade, saudoso professor Cansado Trindade, nós estamos aqui na lei humanitária, dentro das 3 dimensões de proteção da pessoa humana, ou da pessoa, né? A interface entre direitos humanos e direito humanitário, algumas correntes existentes seriam separadas, seriam complementares ou seriam uma única. A majoritária que são vertentes complementares, é o entendimento do Comitê Internacional também. Direito humanitário e direitos humanos se complementam. Hoje já há que se falar em humanitarização dos direitos humanos e humanização do direito humanitário, haja vista beberem em fontes mutuamente aplicadas em alguns casos. Já há, principalmente na África, no contexto dos conflitos sob a égide ali da União Africana, vários julgados nesse sentido, na ausência de uma possibilidade de análise do fato concreto, do caso concreto, à luz do direito humanitário, recorrer-se aos direitos humanos e vice-versa. A questão principiológica, eu sempre digo para os nossos militares, se você não conhece o direito humanitário, são diversos tratados, mais de 1.500 artigos espalhados em vários tratados, sabendo navegar adequadamente pelos princípios fundamentais, você vai ter um norte bastante interessante de atuação. A maioria dos doutrinadores coloca 5 princípios, existem outros que, no nosso entendimento, seriam corolários desses princípios, por exemplo, o princípio da precaução, um corolário do princípio da proporcionalidade, o princípio da proibição do sofrimento supérfluo e do dano desnecessário, também um corolário do princípio da humanidade. Mas esses seriam os 5 princípios nessa formatação como fundamento uno da dignidade da pessoa humana. O princípio da humanidade, daí deriva, né, até a expressão, o termo humanitário, ele é polissêmico, ele tem duas acepções. De um lado, a atitude ética de compaixão. Rousseau, contrato social, pela primeira vez, já havia nas civilizações, as primeiras civilizações, preocupações com proteção de certas categorias de pessoas, principalmente aquelas fisicamente mais vulneráveis, crianças, idosos, mulheres. Na Índia, por exemplo, as castas superiores eram protegidas dos efeitos da guerra, mas foi Rousseau quem, pela primeira vez, e aí depois acompanhado por John Locke, desenvolveu a noção de que o soldado, uma vez fora de combate, ele deixa de ser alguém que será alvo, cujo uso da força será legítimo, né? Então ele, no momento que ele se abstém de lutar, ou porque se rendeu, se feriu, ou porque foi capturado, ele deixa de ser um objetivo militar, né? Embora o objetivo militar nós nos referimos mais a materiais, mas ele deixa de ser alguém que pode ser colocado fora de combate, a quem pode ser direcionado uma ação direta hostil.
E aí vem o conceito da piedade filantrópica. E a questão do fundamento jurídico, que é a humanidade. Então, o artefato nuclear, voltando agora à cena, com o risco de mútua destruição assegurada, né, países, estados, Rússia, detentora de arsenais nucleares, armas nucleares não são banidas pelo direito humanitário, há discussões, sim, sobre o uso de munição, isso, reais, no conflito, munições de urânio empobrecido, munições flecha, são munições criadas para o uso para atravessar blindagens, né, de veículos, mas o bem ou o conjunto dos seres humanos seria na acepção do princípio da humanidade, daí o corolário do não sofrimento. O princípio do não sofrimento supérfluo é um construto, obviamente, filosófico, né? Não existe uma definição médica, né? Ficou conhecido durante a guerra no Afeganistão e Iraque a tentativa, por exemplo, dos Estados Unidos, de definir o que seria um limiar do interrogatório aprimorado de que seria considerado tortura ou não, até tal nível de dor, mas isso, obviamente, é impossível de se quantificar de uma maneira, inclusive, moralmente apropriada. Então, é um construto filosófico e derivam algumas proibições. Então, por exemplo, munições cegantes a laser, aquelas que vão causar dano permanente, são banidas. Munições que explodem dentro do combatente não dão chance de sobrevivência, as munições ponta-oca, ou chamadas dum-dum. Munições que não deixam possibilidade de raio-x, que se perdem dentro do corpo humano e não podem ser procuradas ou encontradas. Um dos aspectos contraditórios do direito humanitário é que as munições ponta-oca são permitidas em operações de garantia da lei e da ordem, né? As razões são operacionais, questão do poder de parada, questão da distância menor, mas direito humanitário, como um sub-ramo do direito público, é eminentemente carregado de negociações e consenso político, o que foi possível acertar entre a comunidade internacional em termos de banir no contexto dos conflitos. A munição permitida é a munição chamada munição full metal jacket, a munição totalmente jaquetada, cabeça de chumbo, e que não expande, né, dentro do corpo. O princípio da distinção, segundo os doutrinadores, é o edifício sobre o qual se assenta o direito humanitário. Claro que aqui muito reduzido a uma análise bem simples. De um lado, em termos de pessoas, civil se opondo ao combatente, percebam que o oposto de civil não é militar, né? O oposto de civil é combatente. O combatente é aquele que tem o direito de participar diretamente das hostilidades. É um conceito também bastante controverso, discutido. O CICV fez um trabalho de 4 anos, reuniu mais de 50 juristas e um material que está disponível no Comitê Internacional, na página, participação direta nas hostilidades, definindo o que seriam determinadas condutas que caracterizariam participação direta nas hostilidades. O combatente tem esse direito. E seguindo leis e costumes da guerra, tendo um comandante, usando um sinal distintivo, ele tem a imunidade contra persecuções penais e pode ter o direito de ser repatriado sem demora. E no que tange aos objetos, o bem civil contrapondo o objetivo militar, vamos ver quais são os critérios mais à frente de objetivo militar. O princípio da limitação, os Estados não têm liberdade, falei aqui já de alguns armamentos que foram proibidos, de escolher meios e métodos. Eles precisam passar por um filtro, esse filtro, no caso brasileiro, na maioria dos Estados, é feito pelo Ministério das Relações Exteriores, obviamente, em coordenação com o Ministério da Defesa. Um armamento que se deseja adquirir tem que passar por esse filtro da limitação. Em razão de várias situações, um lançador múltiplo de foguetes, por exemplo, que destrói uma área de 1 quilômetro por um quadrado de 1 quilômetro de lado, precisa ter certas precauções em razão do método, se ele está sendo usado com risco de dano colateral e por aí vai, né? Vamos ver alguns exemplos mais à frente também. Algumas limitações que a norma nos traz: patrimônio histórico, instalações contendo forças perigosas, população, meios de subsistência, meio ambiente, unidades sanitárias,
professor Tarcísio comentou a questão de tradução, né? A expressão sanitária vem traduzida do tratado em francês, o português não é a língua oficial do tratado, sanitaire em francês, sanitaire tem outra concepção, mas foi assim que foi traduzido, e nós temos que explicar para os soldados, né? A unidade sanitária não é a que vai fazer sanitização de esgoto, é o médico e o dentista, a linguagem clara, para que ele saiba o que é, né? Inclusive na pandemia agora esse termo ficou mais popular. Medidas sanitárias eram medidas de profilaxia e esterilização, né, que eram para ser feitas por todos. Não é o caso aqui. Aqui são aqueles que atuam como agentes propagadores e executando atividades ligadas à saúde. Direção e momento de discriminação. Unidades sanitárias só podem ser usadas para fim humanitário. O uso dessas unidades ou instalações para fins militares pode caracterizar o uso pérfido, em que isso, uma vez configurado, vai se transformar poderá ser encarado como uma violação. Discriminação espacial do objetivo, são os chamados ataques indiscriminados. Eu não posso selecionar, por exemplo, uma cidade ou uma área inteira como objetivo militar. É preciso justificar cada objetivo para que aqueles critérios sejam aplicados àquele objetivo. Então, há exemplos históricos da técnica conhecida como carpet bombing, bombardeamento em tapete, em que várias áreas eram devastadas com bombardeamento dos bombardeiros de grande capacidade. Isso é proibido pela norma por conta da discriminação espacial. É preciso estabelecer com clareza quais são os objetivos. Uma limitação aí controversa, né? O professor Tarcísio citou os tratados todos que nós assinamos. Esse, o Brasil, praticamente o único que o Brasil não assinou. Existem razões aí geopolíticas, razões diplomáticas. Não é o caso aprofundar aqui, mas o fato é que nós produzimos munições de fragmentação e essas munições são exportadas, né? O Human Rights Watch, nas campanhas do Iêmen, já identificou cabeças de fragmentação de munições brasileiras, made in Brasil, e fez duras críticas ao fato de o Brasil, pela sua tradição no direito humanitário, não ter ainda aderido a esse tratado. Mais de 100 estados já fizeram. Algumas justificativas que têm sido dadas, a principal é geopolítica. Os anecúmenos, por exemplo, o anecúmeno amazônico, essa munição seria importante, porque é o caso da munição não letal. A munição, ela é não letal pela sua natureza, mas ela pode se tornar letal dependendo do uso. A munição cluster, ela tem um potencial de não limitação, mas numa área em que eu não possa cobrir, que tenha que ser utilizado algum tipo de munição, onde não haverá dano colateral ou um dano admissível, essa munição seria necessária para a defesa, né? E no direito internacional o Estado pode fazer aquilo que julgar dentro dos seus limites de soberania para sua sobrevivência, né? Então, é um tema controverso. O Brasil não assinou esse tratado, o CICV tem feito gestões nesse sentido. O princípio da proporcionalidade. Muitos dos nossos militares, por, enfim, estudarem a proporcionalidade no direito interno, a questão do quantum aplicável, da paridade de armas, e acabam trazendo para cá essa mesma noção. Existe uma diferença significativa, né? No direito humanitário, a proporcionalidade é medida pelo equilíbrio entre dano colateral e vantagem militar. Então, se a vantagem militar é maior do que o dano colateral, supostamente essa ação será proporcional. Claro que cada caso vai depender, mas, por exemplo, uma situação de uma tropa que atira com um armamento pesado sobre outra tropa e, enfim, naquela concepção usou de força excessiva, isso não é desproporcional, desde que aquela tropa seja também objetivo militar e seja combatente, né? Isso, a análise, ela dispensa a questão de considerar o dano colateral, se ali não há dano colateral. E dano colateral, nós sabemos, ele é sempre involuntário. Ele é sempre involuntário. A expressão dano colateral involuntário, ela é redundante. Então, se eu tenho uma ambulância e tento, uma viatura inimiga, tento destruí-la e acidentalmente eu destruo a ambulância, isso é dano colateral. Diferente da figura da direita, em que intencionalmente ali o objetivo não era
o dano não foi colateral. Ele intencionalmente, pelo menos aparentemente, tem que ser apurado, né, se violou ali a proporcionalidade. E o princípio da necessidade militar é aquele inerente à soberania do Estado, de tomar as decisões que ele quiser, indispensáveis desde que não contrárias ao DIH. Em termos de estatutos jurídicos, também já foi comentado, existe uma reciprocidade. Se eu sou combatente, eu tenho direito ao Estatuto do Prisioneiro de Guerra. Eu visto a Terceira Convenção e visto o Estatuto do Combatente do Prisioneiro de Guerra do Protocolo Adicional 1. A definição veio com o protocolo adicional, qualquer membro das Forças Armadas, exceto o pessoal sanitário, médico e religioso. O médico pertence às Forças Armadas, mas não é combatente. O padre, o capelão, pertence às Forças Armadas, mas não é combatente. O médico pode usar armas preferencialmente curtas, pode usar até fuzil, porque a norma fala em armas leves, portáteis, né? Fuzil é considerado. O capelão nem armamento usa por questões de imperativo de consciência. São membros das Forças Armadas, não são combatentes. E o protocolo 2, já foi comentado aqui, não define combatente, porque seria, segundo o entendimento da comunidade internacional, um contrassenso num conflito interno em que eu estou classificando os insurgentes, eventualmente como insurgentes, ter a imunidade a priori se forem seguidas as condições de pós-captura por privilégio de imunidade. Então, eu preciso julgar essas pessoas que se insurgiram contra o Estado, né? Muito embora já haja precedentes de utilizar a definição em alguns conflitos não internacionais. Bom, vou avançar aqui para não também aborrecer os senhores com muitas informações que já foram trabalhadas. Esse é um quadro esforço sinótico dos não combatentes. Vejam que alguns são mais não combatentes que outros, né? Os civis são essencialmente os não combatentes, mas existem outros não combatentes. Qual a diferença básica ali? Aqueles que estão fora da elipse mais azulzinha, eles, uma vez capturados, podem ir para o campo de prisioneiros e serem detidos. Supostamente, os que estão ali na elipse em azul não poderiam sofrer esse tipo de retaliação, salvo se estiverem cometendo atos hostis contra as forças e contra o comando. Mas, extensivamente, a norma trata, e o nosso entendimento, isso para aqueles operadores, é que a interpretação extensiva, o não combatente é um civil. A diferença de jornalista para correspondente de guerra: o jornalista é o Anderson Cooper, da CNN, né? E o correspondente de guerra não existe mais. O correspondente de guerra é aquele que era incorporado, tivemos isso na Segunda Guerra, Rubem Braga foi correspondente de guerra, incorporou, serviu na FEB, recebia lá uma insígnia de major, fazia refeição continência, era incorporado à força. E estava lá para acompanhar, né, fazer a propaganda da força, acompanhar o registro. Então, veja, a lógica é que esse cara é capturado, ele é ser interrogado, né, dentro do que prescreve interrogatório lícito, é interessante, né? Então, ele é detido, ele não pode, é uma fonte preciosa de informação, está acompanhando o desdobramento da tropa. Do ponto de vista, digamos, publicitário, os últimos correspondentes foram na Guerra do Golfo, em 1990, vimos aquelas cenas da coluna de blindados se deslocando pelo Iraque, o correspondente da CNN sentado ali, estava incorporado às forças americanas, compartilhando dos mesmos riscos de estar ali, né? Diferente do jornalista que está por conta própria. Nós temos no nosso SECOPAB, o Centro de Coordenação de Operações de Paz, um curso para jornalistas em área de conflito, né? Muito interessante, em que se ensina aos jornalistas. Esse curso hoje lá no Rio de Janeiro é disputadíssimo, desde a intervenção federal. Hoje é critério para o jornalista do Rio de Janeiro que vai cobrir a área policial fazer esse curso, é disputado a foice entre eles lá, o SECONSEC recebe vários pedidos. Ele aprende a atuar protegido pela tropa quando é necessário. Então, ele se vale do deslocamento da tropa para progredir no terreno. Então, essas técnicas são ensinadas a esses jornalistas, né? E não raro isso é necessário em combate. O civil, não existe definição, a definição é negativa, é por exclusão.
Então a norma diz, olha, eu não vou definir, eu vou definir o combatente, quem eu não definir, o restante todo é civil. Vamos ampliar ao máximo esse escopo e garantir que o máximo número de pessoas seja civil, se não cair na definição de combatente. Não é membro das Forças Armadas e não é participante de um levante em massa. Levante em massa é uma expressão, até a gente lendo os anais da discussão das convenções, os franceses até se opuseram a esse termo, porque o levée en masse, que era o termo napoleônico usado para a conscrição universal, né? Não é isso, né? O levante em massa é aquela população, aconteceu muito na Segunda Guerra, naquelas cidadelas francesas, cidadezinhas francesas ali, que a tropa alemã se aproximava, os camponeses, com o que tinham na mão, foice, pá, picareta, se lançavam contra a tropa, sem comando, e a aproximação. Então, a norma fala em a aproximação do inimigo. Uma vez o inimigo estando ocupando, esse critério perde. Então, esses civis é a única categoria do civil que se torna combatente sem ter um comandante responsável. Ele não precisa de comandante. É só um grupo desorganizado se lança, mas naquele momento. Uma vez a situação estando estável, esse critério já não vale mais, né? O que a norma nos coloca o levante em massa também. Se ele for participante do levante em massa, ele deixa de ser civil e passa a ser protegido com a imunidade correspondente. Não tem direito ao status de prisioneiro. Vejo que o status eu tinha destacado, até deslocou ali. Status de prisioneiro. Status é diferente de tratamento, né? O estatuto do prisioneiro é dado aos combatentes. Então, embora o direito humanitário, com sua característica realística, entenda que há categorias que não entram e que estão atuando, fazendo uso da força, o status de prisioneiro não é dado a essas três categorias: mercenários, civis participando diretamente das hostilidades e os espiões, né? A espionagem, a segunda profissão mais antiga do mundo, a norma reconhece a necessidade, não, a existência. O espião entra, cumpre a sua tarefa e sai. Se não for capturado, ele não pode sequer ser condenado por atos cometidos durante aquele período em que ele estava coletando informações, né? Obviamente a gente bota aquela figura ali porque é emblemático, mas o 007 não é um espião, né? Você é um policial infiltrado usando armamento. Aquilo não tem nada a ver com espionagem clássica, né? Que é o espião. Os grandes casos de espionagem na humanidade não foram descobertos justamente porque foram bem feitos e cumpriram os paradigmas, né, da espionagem. Bom, o conflito na Ucrânia em si, visto essa parte mais conceitual, essa imagem é uma imagem emblemática. Nós estamos falando de uma guerra de atrição, né? Vou arriscar os últimos 20 anos, nas nossas escolas, nas abordagens, todos nós tínhamos trabalhado intensamente os conflitos armados não internacionais. A expectativa é que não houvesse mais conflito armado internacional nessa magnitude. Tínhamos visto alguma coisa na ex-Yugoslávia, ali no Kosovo, em 99, mas foi uma campanha aeroestratégica. A Segunda Guerra Mundial foi o último exemplo, né? E, ao longo desses anos, até a carga horária das nossas escolas aumentou em termos de conflito armado não internacional. Falávamos o tempo todo de grupos armados organizados ou grupos armados não estatais. Eis que a coisa mudou, mas ela não mudou de repente, né? Nós estamos aí geracionalmente, hoje a abordagem geracional das guerras, primeira geração, depois ali de Westfália, cultura da ordem, o que nós temos hoje em termos de organização dos exércitos, a saudação, hierarquia, uniformes, devemos aí a essa época, principalmente aos prussianos, que normatizaram vários desses procedimentos, a própria criação do Estado-Maior, né, sob Moltke, conceito de Estado-Maior. Em seguida, então os exércitos combinavam data e hora, iam para o campo e se destruíam ali, né? Relatos da Guerra Civil Norte-Americana, 50 mil mortos em Gettysburg em um dia. Aí você vê o armamento que o pessoal utilizava, era um armamento incipiente. Mas se você fica de frente para o seu oponente, sem se esconder, se destacando, com uma barretina brilhante, colorido, em pé na frente dele, 24 horas, vai morrer 50 mil pessoas. Então, a atrição era a atrição clássica ali, mais pelo efeito da técnica utilizada do que pelo armamento em si. Segunda geração, desgaste e atrito.
aí o filme vencedor do Oscar aí da refilmagem, né, do Nada de Novo no Front. Observar interessante, os cineastas parece que se esgotaram, né, depois do resgate do Soldado Ryan, esgotaram de falar da Segunda Guerra. 2 filmes em sequência, né, o 1917 e 2 filmes excelentes que mostram bem esse tipo de atrição. Não havia possibilidade de desbordar o inimigo de maneira rápida a ponto de pegá-lo pelo flanco. Então, ou você levantava da trincheira e saía correndo e ia morrer com a metralhadora, que já existia nessa época, ela ceifava o campo, ou você ficava ali dentro, gasado, comendo rato e gás mostarda, guerra química de um lado para o outro, né? E aí vieram os artefatos, basicamente o blindado do avião, que permitiram a surpresa, a manobra de desbordar. Já era possível partir de um ponto para o outro, desbordando pelo flanco, pegar de surpresa. A Blitzkrieg alemã inaugurou com maestria essa época, né? E chegamos na guerra de 4ª geração, até o conflito da Rússia. Se imaginou que a guerra de 5ª geração seria essencialmente uma guerra cibernética, já no espectro do ambiente informacional. E eu não digo decepção, mas talvez as expectativas estivessem muito altas, porque não é isso que está acontecendo na Ucrânia. Até houve, no primeiro momento, no dia 23 e 24 de fevereiro, a Rússia conseguiu cegar os nós de comando e controle ucranianos, mas rapidamente, com o apoio do Ocidente, isso foi superado e hoje não há mais esse tipo de interferência. Até porque, claro, tudo isso é o que nós temos acesso de modo em fontes abertas. A SpaceX, do Elon Musk, com o seu projeto Starlink, tem dado suporte para que as comunicações estejam fluindo em território ucraniano, né? E aí fica uma questão. Então, um satélite privado, apoiado, enfim, cuja matriz é de um aliado ou de um oponente ou de alguém que se insurge contra o conflito e apoia a outra parte. Pode ser atacado, quer dizer, se a Rússia lançasse um míssil intercontinental ou algum artefato contra uma rede satélite, isso seria um objetivo militar legítimo, né? É uma discussão muito interessante, para além da discussão dos drones, que já foi superada, e ainda não chegamos na discussão para trabalhar com profundidade as armas, os robôs automatizados, que também é outra problemática extremamente sensível. Já havíamos tido uma degustação de que a coisa do conflito de 3ª geração não tinha cessado. No final de 2020, vamos lembrar, uma guerra quase que por procuração entre Turquia e Rússia, né? A região ali de Nagorno-Karabakh, basicamente a guerra Armênia-Azerbaijão já tinha mostrado imagens como essa. Tropas de lado a lado, fardadas numa linha de contato de atrito entre duas tropas. Coisa que nós não vimos, como eu disse, nos conflitos assimétricos. Nós vimos conflitos assimétricos, decapitação, viaturas explodindo na lateral de estradas por sabotagem, ou seja, aquilo que permite, ou deveria permitir, que o fraco combatesse o forte, né, eminentemente em termos de técnicas assimétricas. Esses aqui são alguns aspectos agora que eu vou já caminhando para alguma coisa mais concreta, falar o que nós temos observado. Objetivos militares, vimos aí vários casos de ataques a determinados objetivos, críticas contundentes, né? Obviamente que a versão é somente a versão que a imprensa ocidental tem disseminado. Isso, como eu disse, os julgados vão acontecer, mas escola, maternidade, né, são objetivos bem controversos nesse caso. Questões de estruturas de saúde, estatisticamente, o trabalho que o CICV realizou estatístico, o número de óbitos é maior quando estruturas de saúde são atingidas do que eminentemente pelo resultado de bombardeios precisos. Então, quando eu destruo um hospital, o número de pacientes que deveria ser atendido quase que inexiste. Então, as mortes vão em progressão geométrica. Então, daí a gravidade de se atacar estruturas de saúde, né? Interessante que um quartel foi atacado. Esse quartel foi atacado supostamente porque, isso foi o que chegou para nós, havia brasileiros caçadores de likes, né?
colocando no Instagram a sua localização, fronteira próxima com a Polônia, essa unidade, se deslocaram para lá e num alojamento 200 soldados dormiam. Vejam que o tratamento é dado como se fosse realmente algo desproporcional, quando nós vimos aqui que a imprensa, obviamente, faz uma análise com os critérios de noticiabilidade, né, para poder haver o clique na matéria, mas assim, isso ali, 50, 200, 500 combatentes mortos, não tem nada de desproporcional, porque são combatentes, não há que se falar em dano colateral nesse caso. Então, objetivo militar, duplo critério de seleção. Primeiro, pela sua natureza, finalidade, utilização ou localização, a sua neutralização, captura e destruição traz uma vantagem militar precisa, definida, específica, lendo os anais da Convenção, disputas semânticas enormes, os americanos, em inglês é definida, nós traduzimos como precisa, e as questões já surgem aí na questão da interpretação dos elementos normativos ali, né? Natureza, finalidade. Natureza, os bens eminentemente militares, feitos para o uso da força. Finalidade, uso futuro. A ponte hoje não é um objetivo, mas ela pode se tornar, se o inimigo, eu visualizar que o inimigo poderá usá-la. Utilização é o que está acontecendo com ela hoje. Uma fábrica, por exemplo, de armamentos para os esforços de guerra. E a localização onde o objetivo está. Eu preciso, como comandante militar, justificar com base um desses 4 critérios e caracterizar que haverá uma vantagem militar precisa na destruição, captura e neutralização daquele objetivo. Isso é o que a norma precisa. Então vamos imaginar a maternidade, que vantagem militar precisa e por qual critério haveria de se bombardear uma maternidade, né? Os russos colocaram que o batalhão Azov havia ocupado a maternidade, tinha tirado todas as enfermeiras e médicos e ali só havia combatentes do batalhão Azov. Não temos como saber isso, mas o fato é que o aspecto emblemático de uma maternidade por si só já denota a pressão que a opinião pública internacional vai exercer, né? Dentro dos objetivos, o princípio da precaução, que sempre com a característica realística. O que for praticamente possível, precauções necessárias, objetivos longe das zonas habitadas. Tenho 2 colegas que foram para a Ucrânia, jornalistas, lá que atuaram conosco na intervenção federal. Temos aí relação profissional da área do terreno durante a época da intervenção federal, porque eu tive a oportunidade de ser porta-voz do gabinete de intervenção lá com o general Braga Neto. Passamos 10 meses com a imprensa local lá atuando nas comunidades, né, conversando muito com eles. Foram para a Ucrânia e testemunho dele em território ucraniano. A maior parte das instalações de comando e controle estão em prédios civis, dentro do território ucraniano. Os caras não estão nos quartéis, foram para dentro, evacuaram alguns, mas o prédio vizinho não foi evacuado. Foi evacuado o prédio que está ocupado. As reuniões no subsolo, lá por conta do clima, existem muitas estruturas de subsolo, né, em questão do clima inclemente. Então, é difícil, dentro de uma cidade densamente povoada, obedecer a isso, se já se ocupam essas instalações, né? E aí é necessário dar aviso com antecipação. Vou avisar o inimigo que ele vai ser atacado? Nem sempre vai ser possível. A surpresa estratégica pode não permitir, mas sempre que possível, por meio de alto-falantes, panfletos, a história tem mostrado essa possibilidade. O comandante militar, ele com isso, demonstra uma ostensiva e voluntária intenção de evacuar os civis, de proteger os civis, e dar aviso para aqueles que queiram sair. Isso aconteceu. A Rússia, em algumas situações, no início, avisou que haveria os ataques para permitir evacuação. Depois isso não aconteceu mais, né? Prisioneiros de guerra, o professor Tarcísio também já comentou aqui, tem havido violações de parte a parte na conduta com os prisioneiros. E é sempre bom, como eu disse, diferenciar status de tratamento, né? O status de prisioneiro é dado àqueles que cumprem os critérios de combatentes e terão o benefício da imunidade, poderão engajar-se diretamente na hostilidade. Tratamento é dado a todos os prisioneiros. Então, são alguns requisitos. Eu, quando
a escola me pediu, pode mandar a apresentação antecipada? Eu falei, cara, estamos com tantas evoluções diárias, eu prefiro não mandar porque vai ter evolução essa semana, né? E houve duas. O Grupo Wagner estendeu uma bandeira numa cidade, vamos comentar ali sobre o Wagner, e essa imagem foi de ontem. Então, uma cabeça decapitada, um vídeo que circulou, supostamente soldados russos estão usando decapitação de prisioneiros, espetando nas... técnica medieval, né? Espetando nas cidades para poder causar o pânico entre não só os moradores que são supostamente colaboracionistas, mas também entre a tropa ucraniana, né? Nada disso é permitido. O Churchill, um grande frasista, né? sempre com frases que nos fazem refletir, né? Civis participantes, mercenários e espiões. Como eu comentei aqui, foi uma charge que caracterizou aqui lamentavelmente, as pessoas faleceram, né? Uma delas foi bombardeada e duas faleceram. Mas a questão dos prisioneiros de guerra estrangeiros, né? Então a Ucrânia, ciente de que havia esse risco, ela procurou. Esse é o artigo do protocolo 1, que trata dos prisioneiros. Eu só destaquei 2 pontos aqui. Retribuição material superior à prometida ou paga aos combatentes do mesmo posto, ou seja, o mercenário ganha mais do que o cabo, soldado, sargento equivalente. Isso não pode acontecer, senão ele é considerado mercenário. É um dos critérios. E não seja membro das Forças Armadas. Então, o que a Ucrânia fez? Passou 2 leis que, por um lado, permitiam a incorporação de estrangeiros e, por outro lado, também permitia a incorporação de apátridas. E nessas normas, é bem interessante, elas estão traduzidas para o inglês, é possível ver que foi feitos os cuidados, os assessores jurídicos tiveram o cuidado de colocar equivalência de posto e graduação, que vão receber o pagamento naquele nível para descaracterizar a questão de mercenarismo, né? O batalhão Azov, inclusive, foi transformado em regimento incorporado à Guarda Nacional Ucraniana, para que pudesse legitimar. Tanto é que a discussão sobre isso, claro, né, o Ocidente também não ia ficar levantando essa bola, mas a discussão sobre isso está pacificada, né? Não foi o caso, por exemplo, na Rússia, que até pouco tempo atrás, o Estado russo continua insistindo a negar que o Grupo Wagner é um grupo que atua em prol do Estado russo. Essa semana eu comentei, o Putin passou uma lei que proíbe discordar de que eles são voluntários. Então, quem disser que o Wagner não é um grupo de voluntários, estão trabalhando em prol do Estado, será sancionado. Esse é o escopo dessa norma. E os Estados Unidos classificaram o Wagner como um grupo transnacional, criminoso. Vejam a contradição, o nome Wagner, bom, a história do dono do grupo é para uma outra ocasião, mas o nome Wagner, ele é um apreciador do compositor alemão Wagner, né? Que também, por ironia da história, era também apreciado de Hitler. E a narrativa russa no início da guerra, desnazificação, né, da Ucrânia. E o nome do grupo que apoia é o grupo, supostamente, que também era inspirador, né, as Valquírias, Cavalgada das Valquírias, de parte do arquétipo nazista, né, da estética nazista. Em termos de espionagem, temos aí poucas informações, mas sempre há o recurso de chamar o jornalista de espião, caracterizá-lo como espião, porque nós sabemos que a maioria dos países pune espionagem, vários deles em tempo de guerra, com a morte, né? Então, pelo menos com a prisão durante todo o tempo do conflito. Então, já houve também essa questão de não caracterizar o jornalista como jornalista, mas como um espião. Meios e métodos de combate, vamos destacar aqui apenas essa questão do sítio, para diferenciar do cerco. O professor Tarcísio tomou aqui como exemplo. E isso é uma coisa muito importante para os militares, diferenciar sítio de cerco. O cerco é uma operação militar legítima, é uma variante de um desbordamento, é uma fase do combate em localidade, onde você ingressa numa localidade, em que você isola as vias de acesso para que o inimigo não mande reforços e que o inimigo que estiver dentro também não saia.
É diferente do sítio, que é um crime de guerra. Os tratados não falam, não mencionam a palavra sítio. Eles mencionam a deliberada intenção de provocar inanição nos civis. Então, o que houve em Mariupol, embora a imprensa tenha trabalhado intercambiadamente os termos, foi um sítio e não um cerco. Isso eu digo importante porque as ordens de operações que os soldados recebem, os verbos da missão vêm descritos. E a servidão do soldado é a missão, é o farol dele. Ele vai ver, sitiar a cidade é uma coisa, cercar a cidade é outra. Né? Como um colega meu disse, das Forças Especiais, que já atuou em algumas operações, a maioria dos soldados na área de Forças Especiais imagina que deverá receber uma medalha, mas na verdade ele cometeu um crime de guerra, porque ele não conhecia, em algumas situações, o que é preconizado pela norma. Esse é o dilema dos comandantes. Nada na norma diz que você precisa evacuar o civil, mas deixar deliberadamente em risco é violação. Então, o que se faz? O que a doutrina internacional recomenda aos comandantes que façam? Recomenda aos comandantes que procurem estabelecer corredores humanitários para a evacuação desses civis, além do alerta antecipado. Essa tentativa houve muito intensamente na Rússia. Nós tivemos a oportunidade, a professora Vera estava prazer de ter a sua companhia, tivemos recentemente em Cabo Verde, a convite do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, num seminário de direito humanitário para os países integrantes da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Né? Inclusive, a representante de Moçambique estava lá comentando sobre o caso de Cabo Delgado, em Moçambique, que tem a participação hoje, indícios robustos de que o Estado Islâmico está atuando lá no conflito armado interno. E lá conversamos com militares, integrantes do comitê que estavam na Rússia, na Ucrânia, na abertura desses corredores. Né? Narrativas de parte a parte, a Rússia acusando a Ucrânia de que o batalhão Azov estava usando as janelas de abertura de corredor para poder deslocar tropa, a Ucrânia dizendo que a Rússia estava direcionando os corredores para dentro do território russo para poder sequestrar ou raptar crianças. Então, foi isso. Isso ficou 3 meses para se tentar abrir corredor humanitário, sem sucesso. E os aspectos de um corredor só pode ter, obviamente, atividade humanitária, tem que ser divulgado amplamente para as partes, a imprensa tem um papel importante nisso. Eu posso colocar janelas de tempo, foi muito comum isso no Oriente Médio, poucas estradas, as partes negociavam, vai ser um corredor humanitário, mesma estrada, algumas horas do dia, outras horas do dia, operações militares. Isso acordado entre as partes, é possível ser feito isso, o comitê, muitas vezes, acompanhando essas atitudes, né? E a demarcação, porque é uma causa frequente de fratricídio, né? O corredor humanitário não identificado, as aeronaves de ataque fazem ataques ao solo e vitimam aí, os passantes. Bens culturais também tivemos no início, preocupação, então o patrimônio cultural da mãe Rússia, né? Império Soviético, riquíssimo. Esses são os símbolos de proteção que precisam ser colocados, é responsabilidade do Estado detentor fazer isso. Dependendo do patrimônio, ele é inscrito na lista de patrimônio protegido da Unesco. O Brasil tem vários exemplos. Né? Brasília, o Piloto, é a única cidade no mundo cuja área total, o plano piloto, é patrimônio da humanidade como cidade. Né? Uma curiosidade aí. Vários centros históricos nossos são Salvador, Maranhão, São Luís, né? Está inscrito na lista de patrimônio da Unesco. Esses já são de conhecimento. Se o comandante detentor, o Estado detentor, desejar adicionar alguns, ele tem que adicionar e comunicar a outra parte, porque a responsabilidade de não atacar também tem que ser compartilhada nesse sentido. Instalações contendo forças perigosas. Chernobyl, o fantasma de Chernobyl. Usina de Zaporizhzhia, uma operação um pouco desastrada dos russos, chegaram até a usina, escaramuças na área da administração da usina, a imprensa internacional vai explodir 10 vezes pior que Chernobyl. Na verdade, foi um incêndio que aconteceu, a usina está intacta, mas isso, obviamente, que a memória recente, né, dos acidentes nucleares veio a público. E o que são instalações contendo forças perigosas? Aquele é o símbolo, e a norma diz que represas, diques, basicamente, e usinas nucleares não podem ser atacadas, de hipótese alguma. Porque é impossível controlar as forças que ali estão.
pela limitação. Eu não consigo direcionar essas forças, né? Por essa razão. Não posso atacar nunca. Em direito, nós sabemos, não existe nunca nem sempre, né? Depende. Está tomando providências para salvaguardar a população ajusante daquele rio, de modo que um ataque à represa não vá causar danos supérfluos, sofrimento, ser desproporcional? Mídias jornalistas, mesma coisa. Jornalistas têm sofrido represálias de todo tipo. Os colegas que foram para lá, existem checkpoints, você passa, às vezes deixa passar e atira pelas costas e não avisa nada, fala em russo para você não entender e depois responsabilizar que você não entendeu. Câmeras apreendidas o tempo todo. São os dilemas, né? Os jornalistas sempre foram uma questão sensível para o direito humanitário, porque enquanto toda a população está fugindo do conflito, os jornalistas estão indo na direção contrária, eles querem estar lá para cobrir, né? Então, essa é a sensibilidade dessa profissão. Mas o DICA, o DH, liberdade de expressão não existe, o comandante do TO, Teatro de Operações, é supremo, né? Liberdade de entrada no território tem que ser negociada e isso é dano colateral considerado. É o risco da profissão, né? Lá nesse curso, no nosso Centro de Operações de Paz, é ensinado todo o procedimento de identificação do colete, uso de colete, capacete, identificação da imprensa, para que essa salvaguarda aconteça, né? Tivemos um caso de um ataque a uma torre, logo no início do conflito também, remeteu a Belgrado, na campanha aeroestratégica da OTAN, em que uma torre foi atacada de uma rede de TV, morreram 16 jornalistas, e um julgado interessante da ex-Iugoslávia, o entendimento de que disseminar propaganda seria legitimar um objetivo militar. O entendimento não é esse, né? Precisa haver um uso que caracterize vantagem militar para as forças. Então, eu ocupar a estação e usar a torre de TV para coordenar minhas tropas. Isso é um uso que legitima o objetivo militar. Fique na sua casa, não saia, fique aí, não. Aí o comandante, mas o cara ficar na casa está me prejudicando, porque eu não vou ter que ir na casa de cada um. Meu amigo, é um problema seu esse, mas isso não pode legitimar você a atacar a torre de TV. Não é... Esforço de guerra é diferente, esforço de guerra de moral da população é diferente de coordenar operações, forças, né? E a questão de crimes de guerra, também o professor Tarcísio já colocou, temos aí várias evidências, né? Não é desnecessário comentar isso com os senhores, obviamente, mas assim, para os nossos militares, a gente sempre diferencia crimes de guerra de crimes militares em tempo de guerra. Esses aqui estão no Código Penal, proficiência das Forças Armadas, e os outros são violações graves, né? Com o nosso projeto 4038, artigo 10A, possivelmente, acho que é o 10A, que vai ser, os crimes vão ser transpostos para dentro do Código Penal, e haverá, então, a possibilidade de julgamento, né, com os tipos existentes. Alguns crimes, mais uma vez, recente a situação, né, de crianças, eu tinha entendido que tinha sido uma ordem de prisão, né? O professor Tarcísio falou que foi a abertura do inquérito, eu não sei, contra o Putin. Para mim já era e pedido de prisão. E a África do Sul agora está num dilema, né, ministro? Porque a cúpula dos BRICS em agosto... Não, vai ser na África do Sul, né? Mas o Putin já disse que vai. Então, a expectativa é de que ele deveria ser preso. O que eu li é que seria em agosto na África do Sul. Até ontem estava noticiado, a diplomacia sul-africana já disse que não vai prender, deveria prender, porque é parte no tratado do Estatuto de Roma. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Ele já disse que vai comparecer. Alguns crimes estão todos no nosso projeto. E, para finalizar, a gente sempre traz essa mensagem, por que respeitar o DH? Além da obrigação jurídica, o militar regulado das Forças Armadas é um agente do Estado vinculado às obrigações jurídicas que o seu Estado celebra no Concerto das Nações. É uma escolha política legitimadora, isso é uma moeda de troca internacional hoje em dia em termos de política, como dizia o falecido senador John McCain. É necessário... se estabelecer uma assimetria moral, né? Isso passa pela legitimidade, é um dever ético para além
da questão filosófica, da base filosófica do DIH, dos contratualistas, e, do ponto de vista militar, é uma opção razoável. Demonstra profissionalismo, né? Que tipo de soldado eu quero ser? O violador, o soldado ético, né? Temos exemplos, inclusive, das operações conjuntas dos países de língua inglesa. Você sabe que a Austrália, Canadá, Estados Unidos e o Reino Unido operam, têm manuais de doutrina conjunto, né? Condutas bem diversas em termos de operações, a ponto de, no Afeganistão, há relatos de que, como britânicos, canadenses e australianos ratificaram o Tratado de Ottawa, de Minas, os americanos não. Quando há alguma atividade com campos minados, são os americanos que vão trabalhar para fazer desminagem e os outros vão aguardar, jogar vôlei na base, aguardar a operação do campo minado, né? Um relato de um colega do exército britânico para mim, nesse caso. Moral e disciplina são elevados, isso há demonstrações claras de que acontece, né? Exemplo para os subordinados, temos clássicos exemplos disso na campanha da Tríplice Aliança. Osório fez isso, né? Na verdade, Caxias também foi um dos motivos pelos quais Caxias foi destituído do comando, que era receber ordem de ir até a Assunção, e, enfim, ele falou, já deu, não preciso mais, já cumprimos a missão, e aí foi substituído no comando. E o Osório, aquela parte que é mais conhecida, né? Fácil comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever, aquela frase continua, e ele diz que o Paraguai é desarmado, precisa ser tratado com humanidade, né? Osório, um dos maiores combatentes, talvez, em termos de combatente, que o Exército Brasileiro já teve. Multiplicação do poder de combate, isso realmente acontece no campo de batalha, porque no momento que as violações não acontecem, a população civil deixa de participar contra, por exemplo, um exército ocupante. Temos exemplo disso. E a expectativa de reciprocidade que sempre existe nesses casos. Abu Ghraib foi um caso muito emblemático de violação, e o relatório do general que fez a apuração, o que faltou foram padrões, não havia um código de conduta para lidar com os prisioneiros. Não havia normas claramente estabelecidas para lidar. Os agentes interrogadores da CIA chegaram, assumiram o comando e começaram a fazer os interrogatórios a critério deles. Claro que, enfim, a tropa era da Guarda Nacional, não era uma tropa exército, a Guarda Nacional ela é vinculada ao exército, no caso dos Estados Unidos, mas foram, basicamente, as razões foram de cunho disciplinar e de princípios, né? Clausewitz diz que a guerra precisa estar ou deveria estar na sua vertente real. Segunda Guerra Mundial, a divisão alemã se rendeu aos brasileiros. Por que se rendeu aos brasileiros? A história nos mostra. Os americanos tinham levado batalhões de negros para o conflito e os alemães não queriam se render aos americanos. Os italianos tratavam mal pra caramba, cuspiam na cara, davam tapa, faziam piada, e os brasileiros eram conhecidos como pessoas que tratavam com humanidade. Foi para os brasileiros que a 142 resolveu se render, né? Ao passo que, por exemplo, depois dos incidentes de Abu Ghraib vieram a público, atrocidades começaram a acontecer, porque a guerra passou da sua vertente real para a vertente absoluta, onde ela perde-se completamente o controle e algum lastro de racionalidade que ainda pudesse existir. E, por último, eu deixo procurei duas passagens emblemáticas aí para os senhores. Uma para os senhores julgadores, né? Magistrados. Lembrar sempre ao combatente, quem vai julgá-lo não é um colega, não é um par, é alguém que conhece a norma e vai aplicá-la, né? E, por último, para os nossos comandantes, a questão da legitimidade. Aplicar a norma é, sim, legitimar a violência, o monopólio da violência legítima pelo Estado. Um dos parâmetros é a aplicação realística e moralmente aceitável do direito humanitário. Eu sempre brinco que o desafio os senhores conhecem essa história, né? Possivelmente, Mike Tyson uma vez entrevistado sobre esse episódio. Ele
tinha já no auge da carreira, começou com as farras dele à noite, bebida e drogas e tal, começou a perder o preparo físico e o empresário chamou o Holyfield para enfrentá-lo. No meio da luta, ele, no começo, tomou um soco na cara e partiu para cima e comeu a orelha do Holyfield, né? Mordeu a orelha dele e arrancou um pedaço. A luta acabou, foi entrevistado, falou, o problema foi o seguinte, eu desde jovem, desde os 10, 11 anos, quando eu via minha mãe apanhando do meu pai, eu parti para cima dele, enchi ele de cacete e eu nunca mais apanhei na vida. Assim. Eu não sei o que é apanhar desde os 10 anos de idade. Ganhou tudo na vida, né? As lutas. Nesse dia, quando eu recebi esse soco, eu não sabia o que era. Então eu perdi a noção da realidade, parti para cima porque eu me sentia um animal, eu não sabia o que era. Então o desafio é ar-condicionado, iluminação, tudo tranquilo. Primeiro tiro, primeiro ferimento, primeiro colega que cai, que está sangrando, sem um membro amputado, continuar fiel às normas. Esse é o grande desafio que os soldados enfrentam, né? Porque guerra não vem da leitura de livros, né? Vem do desdobramento e da névoa, como diria Clausewitz, dos acontecimentos no campo de batalha. Eu peço desculpas aí, passei 10 minutos, me desculpe, mas era a mensagem que eu gostaria de transmitir. Agradeço muito, mais uma vez, ministro, a oportunidade e a satisfação de estar aqui. Muito obrigado. Está aberto, então, o espaço para perguntas. Olá, boa tarde. Meu nome é Diógenes, eu sou juiz substituto em Curitiba. São, na verdade, duas perguntas, curiosidades. Estava conversando aqui com um colega em relação ao militar, que seria não combatente, mais especificamente na saúde, o médico. Eu não entendo qual é o limiar dele não ser considerado combatente, como eu falei aqui com o colega, com o Petra, se ele usa armamento. Eu vejo um militar com armamento, até que ponto ele não é combatente? Porque o capelão eu sei que não, acho que não usa, né? Não usa. Mas eu estava comentando, mas como assim ele não é combatente se está armado e às vezes com fuzil? Né? E outra pergunta, também uma curiosidade, peço aí qual a sua avaliação no que diz respeito a cerco e sítio, em relação ao que ocorreu em Leningrado, na Operação Barbarossa. Isso é aquilo foi, melhor dizendo, um cerco ou um sítio? Sítio clássico de sítio. Inclusive foi o exemplo que eu dei agora, nós estamos, esse mês nós estamos em andamento com o curso de Direito Internacional de Conflitos Armados na ESG, né? Foi o exemplo que eu dei em sala de aula do sítio clássico, durou 3 anos, o sítio Não tinha. Teve canibalismo ali dentro, né? É o exemplo escatológico do sítio, né? Em relação ao médico, o capelão, inclusive, não faz nem TAT. O teste de aptidão ao tiro, eles nem têm previsto TAT porque não pode usar armamento, né, no Exército. O uso do armamento é para autodefesa. Então, ele não é combatente no sentido de que ele não pode, como médico, participar diretamente da hostilidade usando o armamento. Se ele estiver armado e estiver atuando como médico, a arma dele tem que servir para a sua autodefesa. É muito comum mulheres com essa preocupação, médicas, porque o estupro como arma de guerra é muito comum no campo de batalha, para se defender. A partir do momento que ele utilizar a arma, ele pode defender os seus pacientes, inclusive, mas se ele usar a arma de maneira hostil, participar diretamente contra o inimigo, ele desafeta essa proteção dele. Tá? Ataliba Ramos, juiz titular de Manaus. Meu professor, mas estou cercado de mestres aqui. Nada. Primeiramente, parabenizar pela excelente palestra. Na verdade, não uma pergunta, mas um compartilhamento de sentimento e queria ouvir o seu sentimento, a sua sensação. Né? Questão didática e a matéria foi brilhantemente aqui exposta, mas eu vou lhe... com muita franqueza, né? Eu vou confidenciar, não só entre nós dois, muitos estão vendo, o que eu sinto muitas vezes quando estou estudando DIH. Também sou um amante do assunto, estudando, já fiz o curso também da ESG. E quando a gente lê as normas e vê o que está acontecendo agora, né, a questão quando é para ser colocado em prática, né? Que a gente vê na Ucrânia e na Rússia, as fotos que o senhor mostrou, as violações aí claras em muitos aspectos das convenções.
Vemos que, por exemplo, instruções anteriores, o TPI já emitiu mandado de prisão, né, para o Putin. Eu tenho muita dificuldade, né, em ver a eficiência, principalmente, você fechou de uma maneira brilhante aqui, a foto do Tyson com Holyfield. É a sensação que eu tenho quando eu estou estudando as normas de direito internacional humanitário. Até mesmo vem da academia. Tem aquela famosa frase do ser humano, guerra é guerra. Guerra vale tudo. E a gente sabe que o DIH vem para justamente limitar isso aí. A minha sensação, vemos agora na Rússia e na Ucrânia, como é que fica a autoridade e a efetividade, na sua opinião, você tem opinião, não tem resposta certa ou errada, né? Do direito internacional humanitário diante dessas situações que a gente tanto estuda, mas quando, desculpa a linguagem, o pau quebra, a gente vê essas violações. Doutora Taliba, realmente é difícil o posicionamento, a gente sabe que... Eu diria que é aquela história do ruim com ele, pior sem ele, né? Então, se não fosse isso, nós muito possivelmente estaríamos numa situação muito difícil. O direito internacional, de maneira geral, não possui sanções, nós sabemos, né? São as sanções pela vergonha. O Estado é condenado, e o Brasil já sofreu desse sentido, né? A autoridade emite-se um mandado de prisão internacional contra uma autoridade estatal que está sentado no arsenal nuclear e que possui assento no Conselho Permanente de Segurança. Isso constrange, isso leva a determinar, pelo menos se não levar na prática a dissuasão, vai fazer com que perpetradores futuros avaliem isso. Eu tenho essa retaguarda para fazer isso, que esse cara tem. Se eu não tiver, eu vou me cuidar, né? Na África, isso aconteceu, né? O al-Bashir não ficou impune, né? Mas o senhor tem razão, é um dos dilemas. No ensino para a tropa, essas perguntas sempre afloram, né? Guerra é guerra, tem que ganhar guerra. Eu ouvi isso no início nós ouvimos isso, né? No início na nossa jornada para implantar nas Forças Armadas, oficiais generais dizendo, olha, meu amigo, tem que ganhar, quem vai ganhar o tribunal de vencedor, citando Nuremberg. Isso, de certa forma, ficou um pouco para trás. Hoje nós temos um tribunal permanente, né, que não é ad hoc, que está ali para avaliar e analisar as condutas. Mas eu concordo com o senhor, eu também tenho essa sensação, é um dilema, mas eu acho que a comunidade internacional vem evoluindo nesse sentido. O caso agora russo é emblemático por isso. O poder, a herança geopolítica estratégica russa, a influência na área, né? Finlândia agora dando um passo bem arriscado aí, de integrar a OTAN, e isso tudo interfere nesse tabuleiro, né? E em se tratando de um país com assento permanente, um Estado com assento permanente, apoiado por outro, que é a China, com assento permanente, a coisa não só é difícil, como ela duplica de sensibilidade. Mas eu compartilho com o senhor e todas elas, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Sou o brigadeiro Willer, sou o ministro aposentado aqui de ontem, como o pessoal costuma dizer. Eu agradeço o posicionamento, né, sobre esse dilema que nós temos sobre os exércitos cumprirem a sua missão, orientados pelo Ministério da Defesa, no Teatro de Operações, e o cumprimento das normas, né? Eu vou trazer para o senhor essa inquietação. Eu tive a oportunidade de fazer breves palestras por curso, né, da DICA, tive até antes de ontem, fiz algo sobre isso, e é justamente a questão da humanidade e a questão do cumprimento da missão militar no teatro de operações complicado, né? E eu vou trazer assim, para o senhor só uns posicionamentos da dificuldade, né, que se tem o chefe militar quanto a isso. E eu trouxe alguns exemplos muito simples. Na Segunda Grande Guerra, né, a Força Aérea Alemã, sem querer, devido a mau tempo e falta de utilização de equipamentos de precisão, começaram a bombardear Londres, sem querer, foram com uma missão. Então, o previsto no início não era bombardear cidades. Então, a Luftwaffe bombardeou.
A partir daí, todo o comando de bombardeio na Inglaterra, as forças americanas de bombardeio, B-17, e também as forças inglesas, eles disseram assim, então vamos bombardear Berlim. Isso 42, por aí mais ou menos. Então, realmente, já havia algo sobre a Convenção de Genebra, não é? Que é de 1864, 1907, etc. Mas, nessa hora que caracterizou se os alemães atacaram, querendo ou sem querer, vários bairros de Londres, como a gente vê em vários filmes, aí, deliberadamente, o comando de bombardeio, orientado, autorizado até pelo Churchill, falei, não, então vamos. Então, é uma coisa complicada sobre isso, e um dos últimos livros, vou dizer, que eu li sobre a guerra aérea na Segunda Guerra, é justamente o que é que houve, né, sobre esse tema. O brigadeiro, na época, comandante das forças de bombardeio, já no final da guerra, ele orientou um ataque a 2 ou 3 cidades alemãs, da Alemanha, que não tinha nenhum artefato importante na parte de produção de material bélico, de aviões e outras coisas, navios. Eles foram lá e atacaram 2 cidades, que eram até cidades culturais, não sei se é Dresden, né? Dresden, e eles destruíram, foram com 1000 aviões e destruíram totalmente essa cidade. E os civis, e só morava civil, eles, né? E ele foi destituído do comando. Foi a grande ação que o governo inglês fez contra o brigadeiro, foi destituí-lo do comando, mas morreram, acho que 80% da cidade, e os civis faleceram nisso. Então, era mais essa inquietação, que o companheiro falou há pouco, que fica difícil, né? Quem sabe, Silva, vamos ver a estrutura do brigadeiro, será que não faleceram no acidente, ou nos ataques alemães, a esposa dele, os filhos, os parentes? Então, o sentimento de vingança, quer dizer, ele aproveitar o finalzinho da guerra, que a Força Aérea alemã já não estava com todo esse poder de manutenção da superioridade aérea no território alemão, ele foi lá e fez isso. Então, é um questionamento que é difícil para o senhor que está fazendo essa palestra, e é difícil para nós, quer dizer, nós, que eu digo, os chefes militares, né, que comandam, né, essa vaga. Então, vamos cumprir as normas ou vamos perder a guerra? Né? Então, isso aí é algo que eu trago aqui só para a plateia, né, e trazendo, agradecendo essa sua brilhante palestra sobre tudo o que aconteceu, né, porque temos exemplos sobre isso. É muito difícil, é toda essa parte que o senhor tão bem apresentou. Fica aquela dicotomia, perco a guerra e cumpro, né, a dica, né, ou vamos ganhar a guerra e depois a gente ajusta aí a burocracia jurídica. Então, esse é o posicionamento, não sei como o senhor tem essa visão. O coordenador científico do simpósio, Dr. Alexandre Pérez Teixeira, fará os agradecimentos ao palestrante. Coronel Cinelli, meu grande amigo, desde os idos de 2005, né, no curso de especialização lá da Universidade Ruhr. Em nome da escola, representada pelo diretor, vice-diretor e pelo seu corpo discente, aqui presente, e particularmente em meu nome, porque eu sei que você aceitou esse convite pela nossa amizade, tendo em vista, o Coronel Cinelli chegou hoje de manhã e está saindo correndo daqui para pegar o avião para voltar, porque a agenda dele está muito apertada. E nós agradecemos essa excelente exposição, que trouxe uma visão interessante sobre as violações cometidas na guerra da Ucrânia,
como você falou, é um momento enigmático para os conflitos armados, que está misturando tudo que a gente já viu, todas as ligações da guerra, né? E eu tenho certeza que serviu para enriquecer o nosso evento, né? Mas, para materializar, eu passo às suas mãos. Como é que o doutor falou? Kitchenajum? Muito obrigado, cara. Valeu, meu. Obrigado. Obrigado, gente. Quanto tempo comigo. Obrigado. Tem uma foto com o João, eu acho, né? Vou tirar uma foto com ele. Obrigado. Nós teremos um intervalo de 20 minutos e, em seguida, retornaremos para a continuidade dos trabalhos.